E aí galera, eu sou o Aquecedor, eu sou Marcelo Corvetielli. Eu sou o Deco. Filmes românticos, galera. Selecionamos 4 filmes aí pra vocês assistirem em casa, aí embaixo das cobertas. É isso aí, vamos aproveitar o clima da quarentena. Tá aí sem fazer absolutamente nada com a sua gata ou gato, ou sua outra parte significante, né? Aproveita para estourar uma pipoquinha, assistir um filme no seu serviço preferido de streaming, né? A gente não pode falar marcas aqui, segundo a produção, né, Deco? Então vamos ficar esperto aí e já escolher os filmes pro fim de semana. Bora? Solta a vinheta. Aquecedor. E o primeiro filme que a gente vai falar hoje é o 10 Coisas que Eu Odeio em Você. E quem não ouviu falar desse filme ainda, acho que não tá sabendo muito de cinema, né? É um clássico dos anos 90 e a história é muito interessante porque se baseia no high school americano, né? Uma menina que tem uma história de família meio diferente. A mãe de 2 meninas são irmãs e ela faleceu, infelizmente. E aí o pai, para cuidar das meninas, ele fala para elas que pra filha mais nova poder namorar, né? A filha mais velha precisa arranjar um namorado. Não, esse cara é um pai inteligentíssimo, criou uma regra porque ele sabe que a irmã mais velha ela tem todos esses problemas, né? Ela tem um lado meio rebelde, então ele fala, não escolhe qualquer um, tem todo um lado meio seletivo, então né? Arranja confusão na escola o tempo todo. Exato. E é legal que os personagens principais desse filme aí são um casal meio inesperado, mas que infelizmente um deles já não tá mais entre nós, que é o Heath Ledger, né? Que faz o papel do Patrick. Ele faz o papel do Patrick. Esse cara é o mais rebelde aí do filme. E ele tem aquele momento, né, acho que até começa, né, com aquela questão do Cameron e o Joe, que são aqueles 2 meninos que estão fazendo como se fosse uma disputa ali pra ficar com a Bianca. Eles meio que inventam ali um esquema pra conseguir pagar o Patrick pra sair com a menina, né? E eu acho que é engraçado esse filme que mostra um lado do Heath Ledger, né? Que ele mostra que é um rebelde, mas ele ainda é um romântico daqueles incuráveis, né? Porque na verdade o dinheiro que ele pede pro date com a menina não é pra gastar com ele mesmo. Ele fala, olha, a pipoca custa $5 e o refrigerante custa mais 10, provavelmente ela vai querer um chocolate. E aí já vira um date mesmo e ele fala, bom, eu vou sair com uma grana, o cara vai pagar o meu date com a gata. Eu acho que essa é a história interessante. Vou tirar um dinheiro do Playboy pra sair com a gata e o date vai ser perfeito. Exato. E eu acho que nesse momento aí que tem esse breakthrough, né, depois que rola esse payoff aí, você tem esse momento que o roteiro vai se acertando, né? Ele começa a sair com a menina, começa a dar umas coisas meio certas e ele acaba se surpreendendo e acaba se apaixonando pela menina, né? Tem algumas cenas bem bonitinhas, bem românticas, principalmente aquela parte que eles estão jogando paintball, né? Que ele fica jogando as bolinhas de coloridos na cabeça dela. Rola o primeiro beijo. Rola o primeiro beijo deles dois. Eu acho que é depois desse momento que ele começa a ficar mais apaixonadão e eu acho que talvez ele até tenha esperado que isso fosse dar errado, né? Porque esse dinheiro que ele segura, ele vai comprar a guitarra dela mais pra frente no filme. Ele paga pra banda, então talvez ele gaste dinheiro também com essas coisas. Né? Deram muito dinheiro pra esse cara nesse filme, meu Deus do céu. Ele gasta pra pagar a banda, então eles começam a cantar You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Aí depois o Fê corta e coloca. E aí ele vai descendo, ele vai descendo a escada, vai cantando pra ela e vem a dona. Momento sensacional, aquela coordenação incrível. E ela vem pra aquela lista, né, que é uma lista super interessante. Ela escreve um poema, né, na aula de poesia ali na escola, e nesse poema ela acaba falando justamente o título do filme, que são as 10 coisas que ela odeia nele. Ela fala, ela odeia, por exemplo, eu não lembro de todas, né, mas eu odeio quando você me faz rir, mas também eu odeio quando você me faz chorar, então assim, dá uma olhada na lista, a gente posta aqui nos comentários também. E eu acho que é um momento romântico porque hoje em dia ninguém mais faz esse tipo de coisa, né? As demonstrações estão ficando cada vez menores e o filme mostra que as pessoas que vão se apaixonando vão descobrindo que quanto mais você demonstra, mais você se apaixona e mais coisas legais vão acontecendo e de repente pode durar pra sempre, né? Esse filme tem um final feliz, né? Comédia romântica é assim, boas memórias. E também porque tem um final legal, né? Porque por mais que a menina descobre que ele estava recebendo dinheiro, ele acaba comprando essa guitarra e ganha o perdão dela. O segundo filme que a gente vai falar é O Lado Bom da Vida. E é um filme que tem um lance muito legal, porque ele fala desse lado bipolar, né? Desse casal bipolar que acaba se encontrando e acaba fazendo uma linda história de amor, né? Eles são completamente diferentes, mas normalmente eles, por ter uma coisa em comum, eles acabam descobrindo as fragilidades deles e eu acho que tem uma história também que eles têm que se ajudar no filme, né?
Na verdade ele tá tentando reconquistar a ex-mulher. Sim, porque ele tem esse objetivo de conseguir reconquistar ela, mas ele fala, eu preciso ter uma abertura. E ele vê nela a possibilidade dela conseguir entregar uma carta que ele escreveu para poder fazer essa reconquista. Fala, não, entrega a carta para sua irmã, então... Ela fala, não, mas eu vou entregar a carta, mas eu preciso de alguma coisa em troca. Isso depois deles se conhecerem, né? Tem toda uma história antes deles se conhecerem até chegar nesse momento. Mas esse momento é meio que da onde o filme começa a deslanchar, o roteiro começa a deslanchar pra frente, né? Exato. E por serem bipolares, eles têm, vamos dizer que eles têm conceitos diferentes. Inclusive o Bradley Cooper no filme, o Pat, ele é um pouco desbocado, acaba falando as coisas totalmente fora de hora. E aí você tem esse lance, né, desse começo. Então na hora que ela aceita ele ali pra ajudar, ele aceita também aquele convite dela, eles começam a meio que se ajudar, ela por um lado pra poder entregar aquela carta, né, dele, e ele pra poder ajudar ela naquele concurso de dança que ela faz uma apresentação de dança absolutamente sensacional, mas que não foi tão popular assim. Se vocês estão assistindo o filme vão entender. E uma coisa interessante que ele mostra desse lado dos bipolares no filme é que eles têm uma busca constante pela estabilidade, né? E quando você tem a ajuda de uma outra pessoa e da família, que é o que mostra muito no filme, você acaba conseguindo encontrar essa paz de espírito aí pra poder se juntar com outra pessoa, né? Porque não adianta não estar bem com você pra tentar juntar com outra pessoa, acaba sendo um casal de bagunçados. E você vê que ele realmente está passando por uma transformação grande, porque você vê que ele tem um problema com a família dele, com o próprio Robert De Niro que faz o pai dele, e o pai dele é um viciado em apostas. E ele fica apostando tudo, ele aposta o destino do restaurante, ele aposta tipo, o dinheiro que ele não tem, e tem um amigo dele que faz essas apostas junto com ele, e aí você vê que eles são viciados em futebol americano, né? Então essa parte das apostas também é voltada para os jogos, eles são super tendenciosos, super supersticiosos. São pra caramba, né? Tipo, porque o cara não tá usando a mesma meia, o que esse cara tá usando? O Pat, né, que é o personagem do Bradley Cooper, ele fala, não, você tem que estar aqui comigo, porque senão a gente vai perder o jogo. Então ele sempre tá nesse lado de poder também ficar junto com o pai. E vai lembrar que o lado dela na situação, os ensaios pra apresentação dela são sensacionais. Ele se arrebenta o tempo todo, começa a discutir pra caramba. Mas é uma coisa que acontece na vida de casal, né? Eu acho que você vai se entendendo cada vez mais e pra alcançar o objetivo ali, no caso dela, que era bem diferente de muitos outros. O cara tinha um objetivo que era um pouco mais caro, mas ela queria participar de uma competição que ela não tinha muita experiência. Ficou uma coisa bem engraçada e interessante, porque você vê que ele não tá muito disposto no começo, mas depois ele fala, não, eu vou fazer isso por ela, sabe? Ele acaba tentando pela conquista, por fazer um negócio legal pela pessoa que ele gosta. Então acho que isso que é importante nesse filme também, tem a lição de pessoas com bipolaridade, qualquer outra diferença, também são normais, também merecem o amor, né? E tem que alcançar os objetivos com a ajuda de alguém, né? E o próximo filme que a gente vai falar é um filme que eu assisti 748 mil vezes e é um dos meus preferidos, que é O Como Se Fosse a Primeira Vez. E é uma comédia romântica com a Drew Barrymore, né, que ela faz o papel da Lucy, a Forgetful Lucy, que é a Lucy esquecida, e o Adam Sandler faz o papel do Henry, que ele é, na verdade, um cara que não quer encontrar um amor de jeito nenhum, né? Ele quer viver solteiro o resto da vida. Não, e o Adam Sandler, ele tem aquele jeito super comédia, assim, as comédias dele são meio que parecidas, assim, sempre tem um lado ele meio tem uma maluco, persona, né? Uma persona meio desligada do mundo, ele faz o que ele mas quiser. Mas todo mundo adora ele, assim, os filmes dele são bom. muito bons. E esse filme, ele também tá nessa... Ele acaba conhecendo ela, né? Fica maravilhado ali pela, acho que uma luzinha da colher dela. Ela tá mexendo, fazendo uma torrezinha de waffle no filme que ela adora fazer. E aí ela pega um reflexo da faca assim no olho dele e ele, nossa, que mulher linda. Não, ele fica mega apaixonado ali por ela naquele momento. Aí de repente, né, quando ele tá, vai conhecer ela, tem toda aquela conquista, ele fala, não, eu consegui sair com a mina pela primeira vez naquele dia. Então na hora que eles dormem juntos e dá certo, ele tá tudo feliz, oi amor, tudo bom, vai acordar com ela. E aí ela começa a dar um grito e ela percebe que, meu, quem que é você? Eu não te reconheço. E aí ele fica naquele momento, e aí que você percebe que, meu, todos os dias ele vai ter que reconquistar ela eternamente. E o que aconteceu com a Lucy é interessante porque ela estava indo levar um abacaxi que ela colhia, né? Ela gosta de colher um abacaxi, a tradição que ela tinha com a família é colher um abacaxi para fazer um bolo de abacaxi pro pai dela, né? E no meio do caminho encontra uma vaca e desvia o carro e bate numa palmeira. Ah, é na hora que ela perde a memória. Exato. Né? E ela perde a memória recente, né? Ela não consegue registrar mais que um dia da vida dela.
Eu acho que o que é mais engraçado nisso tudo é aquela parte que o médico tá falando, é porque o seu problema é um problema grave, você vai ficar com isso pro resto da vida. Ela fala, ele fala, mas poderia ser pior. Ela fala, mas como pior como, né? Você tem uma memória de um dia só. Fala, não, você vai conhecer o Tom 10 Seconds, que é o Tom 10 segundos. E que aí ele fala, não, vou apresentar você pra eles. Aí o Tom vai começar a apresentar o primeiro, o segundo da fila ali que tá apresentando, chega no terceiro, no quarto, já passou 10 segundos e ele começa a se apresentar de novo pro primeiro, né? Então os dias vão passando, ele começa a reconquistar ela a cada dia e você vê que vai, por mais que ela não lembre dele, ele tendo esse sucesso, algumas vezes sim, algumas vezes não, ele acaba ficando com ela, né, com uma situação meio que, pô, eu não vou mais sair disso, eu vou continuar nessa, vou, né, eu acho que ele pensa em casar com ela, ficar com ela. Ele tenta de tudo pra ficar com a Lucy, mas como a situação dela é permanente, o médico é muito realista com ele e fala, olha, não vai mudar, vai ser assim pra sempre, a memória dela não vai voltar e você vai ter que fazer as mesmas coisas todos os dias pro resto da sua vida. Você tá disposto a fazer isso? O amor fala mais alto, né? A gente sempre... a gente tá justamente falando de comédias românticas por causa disso, porque o amor sempre ganha. E a gente chegou no último filme que a gente vai falar pra vocês. Foi uma seleção nacional, que é o Se Eu Fosse Você. A gente ficou aqui meio pensando, vamos ficar entre Lagoa Azul ou Se Eu Fosse Você? Mas acho que Se Fosse Você é mais Lagoa Azul engraçado. É um clássico mais das antigas, né? É, eu fui mais sério, né? Se identificar. Exato. Mas é um filme ótimo, Lagoa Azul, assistam. Mas o Se Eu Fosse Você, que é um filme nacional, ele acho que teve uma boa pedida pra gente poder falar. Por mais que ele seja um filme meio clichê de um assunto que já foi feito, já foi roteirizado. É o clássico filme de troca de corpo, né? Eles que acontece alguma coisa que as pessoas trocam de consciência e eles têm que viver justamente aquela situação de colocar o sapato do outro, né? De você viver no corpo, não só no corpo da outra pessoa, mas na rotina dela. Esse que é um negócio legal que mostra nesse filme. Né? Exato, e eles conseguiram concluir bem assim, a questão do roteiro. E por que acontece mesmo? Né? Não, na verdade é porque tá rolando um alinhamento planetário. Tem uma explicação. E aí de repente eles começam a falar as mesmas frases repetidamente, algumas vezes ali. E aí com essa repetição parece que tá acontecendo alguma coisa ali que eles vão realmente ter essa troca, né? Eu acho que no começo do filme ele mostra, tem um narrador que fala assim sobre essas coisas universais, as coisas que acontecem, esses amores universais, coincidências, não sei o que, ele começa a falar desse texto, né? E aí mostra esse alinhamento bem na hora que eles estão meio que discutindo ali na frente do espelho no banheiro. Antes de dormir, né? O momento de vamos dormir, amanhã vai acordar tudo normal. Mas é o que acontece é que eles acabam trocando de corpo e no dia seguinte eles demoram um tempinho pra se adaptar, ele começa a olhar no espelho, clássico de filme de troca de corpo. Começa a olhar no espelho, começa a perceber que não, mas aqui, né, já começa eu achei muito legal essa parte que eles estão trocando, por mais que seja um assunto meio clichê, eles fizeram de um jeito muito bom, assim. Porque sim. ela acorda primeiro e aí puxa ele ali e fala, meu, e eles ficam tipo, não, mas isso não tá acontecendo. Aí de repente a filha entra no quarto e fala, não, pai, mãe. E aí fala, não, mas ele me chama de pai, ele me chama de mãe. E aí eles meio que caem em si que realmente tá acontecendo isso. E começa aquela coisa, né? Porque ele trabalha numa agência de publicidade e ela meio que cuida daquelas crianças no coral, né? Então quando troca, aí vem aquele lance, né? Dela ter que cuidar da agência dele e ele ter que cuidar do coral. Imagina o cara tendo que fazer um do ré mi fá ali. O engraçado é a forma que eles começam a lidar com as coisas, que primeiro eles falam o quê? Pô, tô no corpo errado, não sei o que fazer. E ele não sabe, né? Não conhece, não conhece de música, né? E na verdade é um autoconhecimento também eles se conhecerem. Então o que acontece? Quando ele tá no corpo dela, ele fica pedindo umas dicas e vice-versa, ela pede umas dicas pra ele. E eles vão entendendo o que é viver a rotina do outro e vão começando a entender como que é difícil a vida do outro. Eles vão se apaixonando de novo, né? E novamente o amor vence. E o filme ele tem um gancho legal quando entra também a figura do Thiago Lacerda, que é o cara que quer vender a agência de publicidade. Então eles colocam aí como se fosse um obstáculo a ser vencido, né? E a personagem da Helena, que é a Glória Pires, quando ela está no corpo do Cláudio, ela faz um acordo com o Thiago Lacerda para poder se a gente conseguir ganhar aquela conta daquela empresa, a gente não vai vender a agência. Então ele acaba enganando ela, né? Porque ela consegue
fazer uma boa apresentação, consegue conquistar aquela cliente. Aprendeu direitinho, né? Como lidar com o corpo, ali, com as emoções, né? Exato. E fez tudo direitinho. E aí consegue passar essa sensação feminina pra ela consegue a aprovação ali da campanha, e depois que acontece isso, ele acaba vendendo assim mesmo a agência, né? O importantíssimo detalhe nesse filme é que a gente aprende a respeitar as sogras, né, Deco? Porque quem compra a agência e salva a família, e o Cláudio e a Helena e tudo mais, é a sogra. A mãe da Helena compra a agência. Glória Menezes. Que inclusive a mãe é... esqueci o nome da atriz agora, mas tudo bem. E a sogra acaba comprando a agência e fala pra ele, bom, você pode trabalhar do jeito que você quiser, não precisa mais se preocupar com nada, né? Não, e deu tudo certo no final. E você fala assim, pô, ele olha assim pra ela e fala assim, pô, minha sogra tá comprando... Eu acho que assim, deve ter pensado... Acho que ela gosta de mim, né? Mas eu devo ter pensado, não sei se isso é bom ou se é ruim, vamos descobrir se eu fosse você dois. E não esqueçam de curtir, compartilhar, continua assistindo os episódios aqui, a gente já tem 5 episódios. Vocês podem ver aqui na descrição do final do vídeo e também aqui embaixo, na nossa página tem vídeos sensacionais, né, Deco? Já fizemos um vídeo de guerra, pandemia e muitos outros aí. E no Patreon a gente vai colocar conteúdos exclusivos sobre a nossa rotina aqui de produção, né, da Terra Oca Filmes. Fotos, vídeos, erros de gravação, coisas engraçadas, textos, né? Tem muita coisa legal que tá lá. Vai ser muito interessante estar com vocês nessa interação, porque tem alguns temas que vocês conseguem votar até escolher os filmes que a gente vai falar. Então é bem legal aí pra quem tá gostando do canal conseguir participar também. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e o amor sempre vence!